todos. Eu acho que agora é um momento difícil para todos, não só para nós que estamos aqui, para o nosso torcedor. Um pedido de desculpas. Eu sei que não vai resolver essa situação, nem amenizar, porque nós também estamos sentindo, né? Nem digamos assim, no pior sonho a gente imaginava um resultado como esse, da maneira que foi montada a equipe. Mas o fato é que aconteceu, né? Agora nós temos que juntar os cacos, nos replanejar para poder mitigar esse dano causado agora. Então, a gente vai se replanejar, talvez aqui hoje, até pelo adiantado da hora, a gente tem muita coisa para esclarecer, talvez um pouco mais de tranquilidade, por isso que a gente optou por agendar uma coletiva. E eu quero deixar claro que, né, não estou me eximindo jamais de culpa. O Tcheco externou algumas situações, a gente poderia aqui colocar várias outras, mas todos viram, todos estão cientes do que aconteceu, vários fatores, né? Inclusive dificuldades que a gente teve para jogar em determinados campos, muita chuva e vários outros, né? Arbitragem com decisões que sempre foram contrárias da gente, né? Então isso tudo dificultou, mas não se justifica, porque as outras equipes também tiveram esse mesmo problema. Então houveram outras razões pelas quais às vezes nem devemos citar, mas o fato é que não adianta a gente querer responsabilizar o terceiro, porque os responsáveis somos nós mesmos. A diretoria que está aqui, eu me coloco como responsável, eu, o próprio Carlos e o João, porque as pessoas que estavam à frente ali fomos nós que colocamos. Então, nós somos responsáveis e agora temos que resolver da melhor maneira possível e mitigar esse dano causado ao clube no prazo mais curto possível. Pergunta já? Vai para a pergunta. Pode abrir para a pergunta. Vai abrir para a pergunta. Presidente, queria que você falasse, olhando agora todo o trabalho, até com algumas coisas que o Tcheco falou, o que de fato deu errado, né, em tudo isso que foi passado, agora análise, talvez ainda não de cabeça totalmente fria, mas o que de fato deu errado e que fez o Paraná ser rebaixado de novo no estadual? Não, as razões pelas quais foram pontuadas aqui já, eu acho que a maioria já sabe e tem ciência disso. O fato que, né, a gente não somos do meio, nós temos aí várias outras atribuições e não podemos estar no dia a dia. Então, o que acontecia efetivamente, a gente não tinha esse domínio para tentar corrigir as rotas, né? Quando a gente tomou ciência que viu a dificuldade, a gente tentou mudar, mas não mudar como o Tcheco colocou aqui. Não tinha tempo muito curto. Você está ele já assume o clube jogando 3 partidas em 6 dias, sem condição de realizar qualquer ajuste, qualquer modificação. Então, isso dificulta realmente. Então, é difícil a gente vir aqui e querer dar desculpas. O fato é que a gente teve que confiar nas pessoas e as coisas não aconteceram. A tentativa de ajustar, de corrigir, não foi num tempo suficiente. Talvez uma competição mais longa, que a gente tivesse um pouco mais de tempo, ou jogos mais espaçados, a gente conseguiria, mas infelizmente não foi possível. Então é difícil aqui a gente querer culpar A ou B. Como foi dito aqui, todos têm sua parcela de culpa. Mas por trás disso a gente tem aí profissionais, a gente tem pai de família, tem filhos que têm suas mães em casa. Então hoje o futebol está numa condição muito insegura para as pessoas. Então não adianta você querer transferir responsabilidade porque você transfere insegurança também. Então a responsabilidade hoje, eu diria, é nossa, junto com o Carlos, junto com o João, e a gente, no momento oportuno, a gente vai fazer uma coletiva e tentar esclarecer um pouco mais alguns fatos. Presidente, até em cima do que o Tcheco falou, 2 questionamentos. O primeiro é a montagem do elenco.
a diretoria não conseguia identificar o problema na montagem do elenco. Você até falou, vocês não conseguem estar no dia a dia. Então, por exemplo, eu entendo bem a questão da pré-temporada que talvez não foi bem feita, vocês não tinham como saber até a coisa começar realmente a funcionar. Agora, a montagem do elenco, a diretoria não conseguia identificar falhas. E outro caso, na situação que aconteceu lá em Pato Branco, ali a diretoria já não tinha que ter tomado decisão e o Argel, por exemplo, a função do Argel não ter continuado já ali, foi esperado até o jogo do Londrina, foi um fato muito grave que aconteceu no vestiário lá. Por que ali a diretoria já não tomou a decisão da saída da comissão técnica? Tem fatores internos, né, que a gente às vezes tenta resolver intramuros até para não prejudicar um pouco mais. A montagem do elenco. Eu acho que nós não éramos os melhores, mas também não éramos os piores. As razões que se sucederam foram realmente razões que não estão relacionadas diretamente à montagem do elenco. Eu acho que o nosso elenco ele está, digamos, da média para cima ali. Uma avaliação minha, que não sou um profissional da área, mas eu acho, avaliando as outras equipes, eu acho que o elenco não era um elenco assim que teria efetivamente esse problema. A gente vê depois, é lógico, uma mudança da comissão técnica, aí tem atletas que também ficou difícil a situação para ele, porque veio pelo treinador, então isso tudo impacta. Com relação à tua segunda pergunta, a gente às vezes tem que ouvir um pouco o vestiário também. Porque você está ali, qual foi as razões que aconteceram? A gente deu toda e qualquer condição de trabalho a todos. Eu acho que hoje você pode perguntar, questionar qualquer atleta, qualquer integrante de qualquer comissão, se tinha poucos clubes na competição que tinha a condição que nós demos aí. Mas aí você também tem que ouvir um pouco os atletas. E se você chegar, o atleta, você sai de um jogo e 2 dias depois você já tem outra partida. E você fazer uma substituição. Nós não estávamos em casa, nós estávamos fora. De lá já viajou direto. E para isso teve uma conversa e um pedido dos próprios atletas. Pediram uma oportunidade de tentar reverter e isso aconteceu. Mas já se sabia que se não acontecesse, ou mesmo acontecendo, talvez não ia seguir. Então isso já estava nítido, tanto que o treinador mesmo já tinha ciência e ele mesmo se antecipou, porque já era um acordo prévio. Então o que a gente fez foi tentar ouvir um pouco os atletas. Então a gente chegou lá, viu que condição que estava, o que aconteceu e tentamos se reestruturar dentro do vestiário. Essa foi a única intenção, porque da gente não conseguir fazer aquela troca, até mesmo porque você estava saindo dali para uma viagem, como é que você ia colocar um treinador já de imediato? Essa foi a grande dificuldade, só que a partir dali a gente já teve que começar a trabalhar isso. E chegamos lá e o único que a gente conseguiu trazer de imediato foi o próprio Bonatelli, que eu liguei para ele no mesmo dia ele se apresentou lá em Pato Branco. Então, essas dificuldades aí, porque se é uma competição um pouco mais longa, que a gente tem tempo de se planejar ou pensar um pouco mais, aí também você não poderia atirar em qualquer lado que, no desespero, talvez no afã de ajudar, a gente poderia criar problemas maiores. Então, foi basicamente nesse sentido. Presidente Ailton Bonatelli, eu queria saber mais sobre. A gente ouviu agora há pouco o Thiago falando, desabafando sobre os problemas que o Paraná teve ao longo do campeonato. Dá para dizer que alguns são menos que outros. Dá para dizer que a parte sobre lesões acabou acarretando mais os problemas, porque no calendário, querendo ou não, todos os times sofreram. Né? Tem até o Agil, que foi contratado praticamente na mesma semana do Thiago, que acabou conseguindo levar o São Joséense para a classificação para a próxima do Campeonato Paranaense. Mas eu queria saber onde que vocês analisaram que as coisas já não estavam mais dando certo. Qual foi o momento crucial que ambos, queria saber dos dois, que vocês olharam e falaram agora que realmente as coisas não estão caminhando para o lado certo? Não, a gente analisou e verificou realmente nessa viagem, que foi a viagem mais longa. Ficamos 2 dias fora, 2 jogos fora e a partir dali que eu viajei para lá, estive lá junto com o João, a gente acompanhou todas as etapas lá e fiquei acompanhando todos os dias lá. A partir dali você consegue visualizar um pouco mais. Só que até então você tem que delegar. A gente tem no Paraná o que não falta são problemas, então você ficar só gerindo problemas é sempre complicado. Então você tem que delegar.
Nisso aí a gente confia nos profissionais que estão lá. Então, você identificar e depois sempre a mudança ela é um pouco dificultada, mas ela foi feita dentro daquilo que a gente pôde. Como você citou, né, o São Joséense também fez, talvez no mesmo período, mas se a gente for analisar a pressão lá é diferente da pressão. Então você aqui você não tem muita margem de erro. E lá você tem uma condição de poder arriscar um pouco mais, você tem outros fatores que ajudaram. Isso tudo a gente não tem como fazer uma comparação direta, porque eu não sei se eles, obviamente, muitos foram prejudicados, por exemplo, por arbitragem, mas não sei se no volume que nós fomos. Hoje mesmo nós fomos prejudicados, sabe? Então é uma coisa que vai se somando e é difícil. Você está num jogo difícil, de repente um atleta menos. Uma situação que acho que ficou claro para todos que nem falta foi. Só que a gente, a partir daí, a gente tem que ter o entendimento e o que nos resta agora é tentar corrigir rota. Eu acho o respeito que a gente tem pelo torcedor, a gente vai continuar tendo. A satisfação que eu tenho que dar, eu vou dar sempre. Eu ouvi até na rádio, desculpe ali, alguém falando que eu estava discutindo com um torcedor lá, eu acho que ele viu a pessoa errada. Eu jamais discuti com qualquer torcedor. Eu absorvo aquilo que, lógico, ele está descontente, vai criticar, vai xingar. Ele está no direito dele. Eu não tenho direito de discutir com ele. Nós erramos, nós estamos errando, nós estamos falhando com ele. Agora, eu jamais discuti com o torcedor e não vou discutir, não é meu perfil. Então, quem passou essa informação talvez se equivocou, viu uma pessoa errada, não sei. Só complementando, a gente, vocês sabem que acabei retornando ao clube praticamente no jogo do Londrina. Tá? E aqui não dá para tapar o sol com a peneira, né? Então, a situação de desrespeito com a instituição, tá? Isso prejudica todo mundo, em especial o clube. Né? Claro que acaba o peso maior ainda vindo em cima da diretoria, mas isso é uma análise que a gente precisa fazer com muita atenção, sabe? Cada tomada de atitude de cada profissional, ainda mais os profissionais que lideram o processo no dia a dia, eles precisam ter consciência de que cada atitude tomada gera uma consequência grande. E, infelizmente, a gente tinha que juntar os cacos no meio do campeonato, jogando algumas vezes a cada 3 dias, né? A gente tentou fazer as correções, tentamos ainda reforçar, analisamos algumas carências. Muitas dessas carências a gente não conseguiu nem fazer uma análise técnica em especial, e sim a quantidade. A gente fomos para o jogo sem zagueiro no banco. Tá? Tivemos a dificuldade, claro, já era uma dificuldade na montagem do elenco, ao natural, por ter só o paranaense. Imagina para os atletas jogarem 5, 6 jogos no restante da temporada. Então, além disso, aqueles atletas que aceitavam se iria aumentar a pressão, enfim, uma série de fatores. E também fatores esses que a gente, muitas vezes, teve que contratar algumas peças e alguns deles acabaram nem sendo tão utilizados, porque vai recuperando, cada dia era uma surpresa, literalmente. Uma quantidade de contusões virou um absurdo, essa é a verdade. Então, isso é um fator que realmente impactou muito no trabalho do dia a dia. Mas que fica a lição também, não só para o clube, tá? Mas também para os profissionais que passaram aqui e também para os atletas, para a gente tratar de uma outra forma, tá? E respeitar. Respeitar o Paraná não poderia ser respeitado dessa forma. E pelo ocorrido, tá? E a gente deveria, de alguma forma, ter mobilizado, seja o departamento de futebol, seja comissões técnicas e jogadores, para a gente se mobilizar mais, porque o que aconteceu realmente é lamentável. Presidente, boa noite aqui. Presidente, primeiramente para você, já chegam algumas especulações de saídas ali na sua diretoria. Tem alguma saída confirmada para a temporada que vem? E como remontá-la, se for o caso? E ao Bona, você chegou na 5ª rodada, né? Você esteve presente em muitos momentos com esse vestiário. Eu perguntei ao Tcheco sobre o envolvimento dos jogadores durante o campeonato.
Queria saber de você também se faltou um pouco de envolvimento com a causa Paraná Clube para esses jogadores. Olha, eu vou garantir uma situação aqui. Claro que hoje a gente não teve o resultado, não teve também o desempenho que a gente gostaria, mas eu posso garantir para vocês que os 23 relacionados e mais alguns que acabaram não sendo relacionados aqui nesse jogo, eram os que queriam estar aqui. Tá? Eles estiveram comigo no jogo. Claro que tem alguns atletas que estavam no DM, tá? A gente tem atletas, por exemplo, vou citar um em especial aqui, o Júlio estava no DM, senão teria condições, gostaria de vir, de certeza, tá? Entre outros atletas. Então, o Leandro acabou passando mal. A gente teve o Diego Tavares, que voltou muito antes da sua contusão, o Bruno Vinícius, tá? Diversos atletas, Mazed, praticamente todos eles que tiveram contusão, praticamente todos eles, quase todos eles, voltaram antes do tempo. Tá? Então, assim, no geral, claro, a gente fica chateado com a atitude de alguns profissionais. Aqui fica claro para todo mundo, né, gente? A gente não precisa citar nome. Tá? Então, isso a gente não precisa nem perder tempo, mas que a gente esperava um algo a mais. Porém, é importante valorizar o esforço que alguns tiveram aqui para permanecer até o final da temporada, independente do resultado. Com relação à sua pergunta, eu não entendi o que você falou da saída na diretoria. Não, isso eu não tenho como te confirmar agora, sabe? Porque isso vai de cada um, as razões, tal, todo mundo. Então é aquilo que eu falei aqui. Eu não posso estar transferindo responsabilidade para ninguém, porque todos são preocupados com suas vidas, então isso eu não tenho como te confirmar de momento. Para isso vai precisar ter um pedido perante o Conselho Deliberativo, passar por reunião, aprovação em ata. Então isso eu não saberia te responder agora. O que a gente tem, sim, é um diretor que, infelizmente, por problema de saúde, ele ainda nem assumiu, então está se recuperando. E os demais estavam aqui conosco e lógico, eu não posso falar por todos. Obviamente, todos nós somos torcedores, também estou super chateado, muito decepcionado com o que a gente viu em campo aí, mas o que nós víamos e imaginávamos, esperávamos é aquele time que começou a competição. Aquele lá a gente viu pelo menos um pouco de entrega e vontade, mas a partir dali, dos 11 que iniciaram, não conseguiram praticamente dar sequência porque as lesões vieram. Então, eu não estou aqui para, como eu disse, para transferir responsabilidade, vou assumir a minha responsabilidade. Eu sou responsável, sim, porque eu deleguei e depois a gente, obviamente, com uma condição um pouco melhor, com a cabeça um pouco mais tranquila, a gente vai fazer essa coletiva para poder esclarecer um pouco mais os fatos. Talvez lá a gente tenha mais elementos até para esclarecer sua dúvida. Presidente, boa noite. O primeiro nome que saiu do departamento de futebol, na quadra que arranca lá para as dúvidas, foi o Fernando Miguel. Mas o clube anunciou que ele permaneceu dentro do clube de alguma forma em outro cargo. Queria que você explicasse o motivo de um dos responsáveis por ter montado esse elenco para o clube maçanense ter continuado no clube mesmo após a sua saída ali do departamento de futebol, e também se pudesse explicar como que o Carlos Werner trabalhou também nesse projeto, só foi uma questão de investimento. É aquilo que eu disse para você, eu não estou aqui para transferir responsabilidade, não. Todos nós tivemos nossas parcelas. O Fernando Miguel é um caso à parte porque nós temos, o Paraná Clube é uma equação difícil da gente explicar e resolver. Se fosse fácil, já teria sido resolvido. O que a gente precisa entender, de fato, o Paraná Clube está em processo de recuperação judicial, o Paraná Clube tem um administrador judicial, o Paraná Clube tem os credores também buscando receber o que é de direito. E como é que você vai administrar um clube dessa forma, um time de futebol precisando performar e tendo que dar essas satisfações todas, né? Isso atrapalhou de toda forma a gente na montagem do elenco. Muitos falam, foi tardio, mas a gente pede uma série da Assembleia de Credores, pede mais 30 dias, depois mais 30 e tal. A juíza nem se manifestou sobre alguns pedidos. E a gente chegou num momento que não dava mais, que a gente teve que fazer. Então, o prazo em si ele foi muito curto para a montagem dele. Isso é fato.
Mas isso não foi por desejo ou vontade da gente. Com relação ao Fernando Miguel e o Carlos Werner, que você perguntou, o Carlos é um paranista, é um amigo e está aqui apoiando o clube e ajudando. O Paraná não tinha mínima condição, digamos assim, de dar garantias de nada. O atleta sempre estava na dúvida, o clube vai pagar, não vai. E ele foi essa garantia, por mais que a gente gerou receita, mas se não fosse ele nos dando esse apoio, essa garantia, dificilmente a gente teria condição de ter feito as campanhas que foi feito ano passado, esse ano também. E ele é o dono do CT, e isso todo mundo sabe. Então, ele fez investimentos no CT, ele fez reforma significativa. Quem esteve lá, vocês viram que as mudanças que houveram, e isso tudo sempre cedendo ao clube. E o Fernando Miguel é um administrador lá que cuida, e a gente tem a base, tem tudo. Então, essa relação não significa que ele está dentro do clube, mas ele está apoiando, junto com a equipe que está gerindo o CT, e tentar fazer essa integração para a continuidade do clube poder usar, a base poder usar a estrutura para treinos. Isso tudo está inserido nesse contexto. O fato de ser um comitê, o comitê não significa que é funcionário do clube ou está dentro do clube, são apoiadores que estão ali para ajudar. Presidente, boa noite. Eu queria perguntar sobre a federação anunciou aí no começo do ano a Taça Paraná. E eu queria saber sobre a possível participação do Paraná nesse campeonato, que pode dar uma vaga na Copa do Brasil ano que vem. Não, de fato, independentemente do resultado de campo aqui, a gente tem que participar. Só que a gente ainda não sabe o formato, como vai ser, né? Nem a data que vai ser. Então, a gente não tem nem como se planejar, porque a gente já ouviu falar que ia ser um sub-20, depois um sub-23, ou o período que vai ser essa competição. Então, a gente teria que aguardar efetivamente a definição por parte da federação, até para a gente entender como que vai ser o planejamento. A gente vai começar um planejamento agora para a base, para o sub-20, mas não sabemos lá se essa competição vai ser com sub-20, Então, isso tudo eu não tenho como te garantir agora, mas nós temos interesse, sim. A intenção é participar, mas dependemos da confirmação por parte da federação. Só para complementar, isso independente, não sei o que vai ser da sequência, mas independente de qualquer coisa, o clube precisa se replanejar. Não dá para a gente começar tudo do zero de novo, cada campeonato, cada competição, o Paraná tem que ter uma continuidade. Se lá na frente vai ter a proposta oficial de alguma SAF ou não, é uma outra situação. O Paraná tem que dar o primeiro passo, a organização interna da sua base, tá? A gente tem a competição do Sub-20, tá? Tem as demais competições durante o ano que o Paraná também pode participar, mas que seja esse o primeiro passo, independente de qualquer coisa, para o clube poder ter uma continuidade de trabalho e uma filosofia de trabalho.